Caião, eu tenho consciência que no mundo teremos aflições. Então basta. Que o mundo... o cara tem essa consciência. Agora só tem que ter bom ânimo, né? Pois é. Eu tenho consciência de que no mundo teremos aflições. E que o mundo é como é por causa da ação humana. Agora, Caio, o que eu não consigo entender é porque Deus, na sua onisciência, sabendo de todo o mal que nós humanos faríamos uns aos outros, ainda assim decidiu nos criar. Me ajuda, Caio. Cara, e parece a pergunta daquele satanista, né? Que fez essa mesma pergunta. Ele manda desse naipe aí? Que veio lá de Epicuro. Depois, aqui no Ocidente, ficou famosa, como eu disse ontem, por causa do Baudelaire. Se há Deus, não, sendo todo-poderoso, não é todo bom, porque tendo todo o poder não teve a bondade suficiente de nos poupar da dor, e se ele é todo bondade, não é todo poderoso, porque tendo toda a bondade não teve o poder suficiente de prevenir a dor e o mal. É a mesma coisinha aí do nosso amigo. Agora, se ele sabe que no mundo a gente tem aflição, é porque no mundo, cara, a gente tem aflição. Agora, a diferença, sabe qual é? É de aflição para aflição. Porque ele tem aflição, não tem? Eu também tenho aflição. Ele pensa que eu não tenho? Agora, olha o modo como eu trato a aflição e o modo como ele trata a aflição. É que muda tudo. Agora, ele se diz cristão porque ele aprendeu isso com Jesus. No mundo tereis aflições, foi Jesus que disse. Ele só não guardou outra parte, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Porque um cara como você, meu filho, e como eu, sem aflição no mundo, vira diabo. Eu sei que eu, passando pela terra, rei da cocada preta, sem dor, sem angústia, sem relatividade, sem perda, sem lágrima, sem herpes zoster, sem dor de dente, sem fome, sem doença, sem cautelas, sem impotência, sem frustrações, sem desapontamentos, sem traições, sem choques, sem surpresas, podendo realizar todos os desejos, todos os caprichos, todas as vontades, com toda a capacidade e poder de todas as completudes dos meus sonhos, sejam eles quais sejam, eu me torno o próprio diabo, e eu estou falando de mim. Eu sei que eu, sem tribulação, sem consciência de culpa, sem a dor de aflições que me remetem para a minha própria idiotice, para as minhas escolhas loucas, para a minha tendência à banalidade, à vaidade, à arrogância e à soberba, à mentira para facilitar os caminhos, à sedução, entregue com todo o dinheiro do mundo na mão, eu não iria virar um ser melhor do que eu sou. Eu iria me tornar o cara mais horrível do mundo. E eu dou graças a Deus pelas tuas tribulações, porque atribulado você já fica fazendo pergunta do diabo, cara. Imagina você sem nada. Ia virar um demônio terráqueo andando por aí. A dor nos salva. A tribulação nos humaniza. O sofrimento nos irmana, nos solidariza, nos quebranta,
nos melhora, sabe por quê? Porque esse mundo já não é perfeito há muito tempo. E quando a gente está falando de perfeição, a gente não está falando dessas perfeições românticas de vocês. Porque o homem na Terra, conforme a narrativa bíblica, e a narrativa bíblica não nos remete para o primeiro hominídeo, nem nos remete para o Homo erectus, não nos remete para Lucy, o Australopithecus, não nos remete para o Cro-Magnon, não nos remete para nada disso. Nos remete para a criação recente do Homo sapiens sapiens, que já é como eu sou, como você é. E que nascemos dotados com dotações especiais. No meio da evolução e da criação de Deus, na perspectiva de uma criação evolutiva, tudo vem sendo criado há 4,5 bilhões de anos na Terra. Desde os primeiros caldos primevos, onde os organismos mais primitivos e resilientes que resistiam ao calor, aos geysers, aos vulcões, mas que foram se sofisticando, da mononuclearidade, começaram a se dividir, se sofisticar. Isso levou bilhões de anos até a gente chegar, há alguns 1000 anos atrás, ao Homo sapiens sapiens, que é esse ser que não vai mais de galho em galho, que anda já ereto há um bom tempo na Terra, que já estava aprendendo a desenvolver inteligência funcional como um chimpanzé desenvolve, como outros primatas desenvolvem, como passarinhos, como outros fazem, não éramos só nós, que foram aprendendo as funcionalidades, mas houve o dia do sopro, que o Gênesis chama do sopro do hálito de Deus. E aí eu me levanto dizendo eu. Os outros não diziam eu. Os outros tinham a defesa instintiva de algo que não era ainda o eu espiritual e psíquico, era só o eu instintual e mamífero, de defesa, como qualquer animal tem. Mas quando o homem apareceu como eu sou hoje, você é hoje, ele apareceu como uma criação especial. Teve um sopro diferente, um sopro divino. Isso, hoje em dia, uma quantidade enorme de estudiosos da paleontologia, da arqueologia e de todos os fósseis e tudo mais, reconhecem cada vez mais que o homem, conforme nós o conhecemos, difere fundamentalmente dos hominídeos com alguma lógica funcional que nos precederam. Nós demos um salto quântico. E você lembra que no início nós humanos só comíamos frutas, nós éramos veganos. Nós humanos fomos criados veganos. De todas as árvores, ervas, de tudo do jardim, podeis comer fartamente. Não disse podeis comer também animais, nada. Não tinha a relação do homem, desse Homo sapiens que levou o sopro, não era carnívora, não era um ser onívoro. Os que nos precederam eram, a gente tem sinais de caça de tudo, de hominídeos que já tinham aprendido ferramentas, como as ferramentas da região de Clovis, de seres hominídeos que caçavam mamutes enormes. Tinham sobrevivido às grandes catástrofes terráqueas. Já foram 6 grandes catástrofes. E com animais sobrevivendo e se aperfeiçoando. Nós somos filhos
dessa última etapa, desse sexto dia. Parece que cada dia do Gênesis correspondeu a uma catástrofe universal, onde tudo foi recriado, reaperfeiçoado, refeito. Aí surgimos nós, a imagem e semelhança de Deus, que significa saber dizer eu sou, olhar para dentro, olhar para cima, saber que existem mais e entender a diferença entre nós e os outros, e entre nós e o nosso semelhante. Essa, afinal, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, mas não sou eu, é ela. É a outra que me completa. Isso é um avanço de consciência psíquica que é um salto monstruoso, porque macho e fêmea sempre se entenderam na criação toda. Não é uma peculiaridade nossa, mas esse eureka de dizer, ai, era essa, que coisa, e uma identificação mental, espiritual, psíquica, e a completude física que já existia sempre, foi o grande salto diferencial, foi essa compreensão do outro, de mim mesmo, e de ouvir e discernir e saber que existe isso aqui, tem criador, tem criação, tem inteligência, teve vontade soberana e teve a participação de criaturas anteriores a nós de outras dimensões. A prova disso é que lá no Jardim do Éden já se menciona um querubim guardando o caminho da árvore da vida. Agora aconteceu o tal do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que deu outro salto quântico na gente. Foi um salto quântico que eu digo há muitos anos que foi uma espécie de queda para cima. Porque que a gente sofreu uma elevação, a gente sofreu. A gente foi acometido por uma elevação abismal. É paradoxal, é ambivalente. É um abismo elevado. Ou seja, me deu a capacidade de ir às estrelas, me deu a ambição de ser como Deus, mas plantou em mim uma natureza terrena, animal e demoníaca. Ou seja, querendo ser Deus na mesma perspectiva daquele que nos seduziu, querendo ser Deus não para qualquer outra coisa senão para competir, senão para dizer, eu também posso fazer, como na nossa geração acontece. Ontem alguém estava me perguntando, você crê que em quanto tempo vai existir um robô com carne sintética, que a gente pegue e ache gostoso, que seja como gente, homem e mulher? Eu falei, não deve demorar 20 anos, mas não deve mesmo. Isso tudo já está em processo, está em laboratório. Vai ter muita discussão ética ainda a respeito do uso ou não disso, mas vai acontecer. E tem mais, vai mudar a sociedade. Vai ter muita mulher preferindo esse tipo de homorobótico. E isso. vai ter mulher, vai ter homem preferindo a mulher robótica. Né, cara? Por várias razões. E eu não vou explicar aqui que não dá tempo. Ontem eu expliquei para quem conversava comigo. O mundo vai mudar demais. Agora, uma coisa eu sei, é que depois que a gente comeu daquele fruto, qual foi a primeira coisa que Deus disse? Que agora nós iríamos parir com dor. A mulher iria dar à luz com muita dor. A gente vê animais aí que parem filhotes enormes, que nascem maiores do que a gente, assim, dá quase uma cuspida pela bunda e sai aquela coisa imensa. E você não vê grito nenhum, é só caiu ali. Agora aqui entre nós, a sociedade humana inteira, o que morreu de mulher dando à luz, não está escrito. A minha mulher, Adriana, se não tivesse nascido já no tempo da cesariana, ela teria morrido no primeiro filho.
Ela não tem espaço para passar, ainda mais um galalau do tamanho do ilhinho, que está com quase 2 metros de altura e já nasceu Aquilo enorme. é grande, aquele pessoal ali é grande. Então, vai dar à luz com dores. Até o amor e a alegria, o prazer de dar à luz a um filho vem carregado de dores, como Jesus disse, a mulher quando dar à luz sente dores. Faz parte agora desse processo até da alegria, da valorização do filho. A dor valoriza o filho. E o trabalho de criar o filho dá mais valor ainda a ele, para pai e para mãe. O que é que ele disse depois? Vão aparecer cardos e abrolhos, espinhos. Não é que não houvesse espinhos na terra, sempre houve espinhos na terra. É só uma simbolização para dizer, olha, o que aparecia aí de graça para todo lado, agora, vocês não querem ser o homo técnicos, o homo Deus? Agora vocês vão ter que arar, ralar, trabalhar, porque eu trabalhei, tudo isso aqui eu criei, agora vocês vão criar também. Vão criar comida de vocês, vão plantar. Eu dei tudo de graça, agora vocês vão se virar. Aí os animais que antes tinham uma relação de respeito com a gente passaram devagar a perder o respeito. Porque nós passamos a não nos satisfazermos mais como veganos e comemos e resolvemos comer animais e carne. E aí o olhar moral da morte de um animal passou a se transformar num elemento latentemente culposo dentro da gente, mas o gosto desse novo alimento se tornou insuportavelmente saboroso. E aí não se conseguia mais parar. Mas durante muito tempo, nós fomos só veganos. Depois é que o livro de Gênesis diz que daquele tempo em diante, o Senhor Deus permitiu que os homens comessem também carne de animal. Aí deixa eu responder a sua pergunta. Aí você vê um leão pegando um cervo, comendo, aperta o pescoço, se estrangula, mata leão, bicho morre, ele morde, abre a barriga e começa a comer as entranhas, de dentro para fora. Aí vai você num safari, olha aquilo e diz, ai, por que Deus criou o mundo assim, aonde um cervo tem que morrer para um leão se alimentar? O cervo não diz, eu, cervo, estou morrendo, ele não sabe que cervo é cervo. E o leão não diz, eu, leão, estou comendo um cervo. É só uma fome e é um instinto. O de um é de fugir, porque sabe que aquele ali tem mais força, e desse outro é de comer, porque sabe que aquele ali é o alimento, mas não tem nada moral, não tem nada ético, não tem bem e mal naquilo ali. E eu acho interessante é que o pessoal não diz a mesma coisa de peixe, né? Mas o peixe está vivo, mas eu não vejo as pessoas dizendo, meu Deus, elas falam do leão comendo, falam das grandes feras vorazes, da hiena perversa, no seu bando comedor. É disso que falam. Agora, do peixe que você pesca, bota ali e come, ninguém diz nada, parece que aquilo é permitido. Por quê? Porque o olhar moral dos humanos é que cria essa sensação de que certas coisas são boas e certas coisas são más. Até coisas que aconteceram sempre, porque os leões sempre comeram os cervos. Desde sempre. E os hominídeos sempre deram o seu jeito para viver. Fosse com fruta, fosse sem fruta, fosse como fosse. Mas ninguém tinha um olhar moral da morte. Foi depois desse salto quântico, dessa elevação abismal, que é a nossa queda, que nós passamos a interpretar o mundo com olhos morais, como se fosse Caim matando Abel. Isso sim é terrível. E não foi Deus quem fez, foi Caim que matou Abel. E o mundo está como o mundo está por causa de coisa alguma que Deus tenha feito.
Nós herdamos o melhor do planeta Terra. Nós, humanoides, humanos, Homo sapiens sapiens, que estamos aqui com essa nossa culturazinha de 50, 70 mil anos para cá, ou no máximo 100 mil anos, 120 mil anos para cá, com cidades construídas que a gente está achando por aí. Quanto mais escava, mais a gente vê a inteligência do Homo sapiens sapiens e a antiguidade dele. Não é muito, mas 200 mil anos já é um tempo, comparado com a soma da genealogia bíblica de 6 mil aninhos, o que é brincadeira, né? Então, o olhar moral nós adquirimos na nossa transgressão. E aí a gente empresta esse olhar moral e transforma isso em filosofia, que alguns filósofos bobos, ou um satanista como o garoto que eu citei ontem, que está aí, está até fazendo mal aos outros, porque ele tem atrás de si aquele diabo, aquele capiroto vermelho, tem Zé Pilintra, tem, acho que Iemanjá, tem algumas coisas atrás, e ele diz que ele é discípulo de Satanás. Eu digo, meu Deus, eu não sei como é que o pessoal dos cultos afro não moveram um processo ainda contra eles, porque o que ele está implicitamente dizendo é que o pessoal daquele culto ali cultua Satanás. Isso é anticonstitucional. Então, até nesse sentido, o bicho é pobre de pensamento. Mas você também está precisando crescer, garoto. No mundo tereis aflições, deixa eu te dizer, para você melhorar, você ainda vai apanhar um bocado, viu? Porque nem sofreu nada ainda, já está com essas questõezinhas. É o que? Espinha que está nascendo muito? As minhas espinhas. O que é que está dando em ti? Deu uma impinge? O que é que pegou em ti, meu filho? Estou sofrendo, Caio. Por que que ele permitiu? Para você virar gente. Porque sem sofrimento ninguém cresce. No mundo caído, no mundo onde a gente quer ser Deus, a gente quer parear com Lúcifer, sem o esmagamento da dor, todo mundo vira diabo. Agora, a pobreza no mundo não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, com os poderosos que não compartilham, tem a ver com as ideologias da perversidade criadas pelos homens. Tudo que está matando os homens e que está acabando com a terra é produção humana. Tudo. Até o grande dilúvio que veio como resultado de uma adulteração total da genética humana e planetária, conforme a gente lê em Gênesis 4, feita pelos entes alienígenas chamados de Benai Elohim, que mudaram os DNAs e foram fazendo híbridos e criando híbridos, conforme a Bíblia diz em Gênesis 4, e todas as culturas da Terra falam a mesma coisa, são 1.500 culturas contando a mesma história, sem nenhuma conexão entre elas. É antropologia coincidente demais para ser só uma lenda. Então, a história humana tem que ser restrita. E você tem que aprender o evangelho, tem que aprender a virar gente, tem que aprender a ir para a cruz, porque sem cruz não tem ressurreição. Não tem nada disso. Se quiser aprender, ouça o que eu estou dizendo, leia o meu livro, O Enigma da Graça, o que o sofrimento ensina, e vire um homem, deixe de ser menino tolo. Desculpe a minha franqueza. Tá bom?